Que podcast maravilhoso e de um conteúdo de grande importância, o qual Jason Ferrer está abordando, onde o dono do podcast faz a seguinte pergunta a Jason Ferrer: o que leva a Jason Ferrer a acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus de Israel, ou seja, que não é sagrada? Existem vários fatores que nós, racionais, ateus e agnósticos, fazem com que a gente perceba logo de cara que nenhum livro religioso foi inspirado divinamente. Primeiro ponto, a própria Bíblia deixa claro e transparente que os deuses só são apenas construções humanas. Onde a própria Bíblia deixa claro que o Deus Jeová ou Javé é um Deus específico de um povo. Por isso que se diz Deus de Israel, porque é um Deus que foi criado só para aquele povo e não para todas as nações. Então, aqui é o primeiro ponto que a gente logo identifica que é um Deus criado para um povo específico. Segundo ponto, um Deus que tem comportamento humano, que age e pratica coisas que só humanos fazem, como, por exemplo, mandar matar outros povos. Quem tem esse tipo de comportamento somos nós, seres humanos. Outro exemplo de comportamento humano também é que o próprio Deus de Israel se arrepende de ter criado a humanidade, porque ele não sabia que a humanidade era falha. Ora, um Deus que sabe de tudo e de todas as coisas, não sabia que a humanidade era falha? Um Deus que cria as coisas, mas não sabe as consequências que elas podem trazer? Que tipo de Deus é esse? Um Deus que se arrepende? Quem tem esse comportamento de arrependimento somos nós, seres humanos, porque a gente faz as coisas, mas não sabemos o que pode acontecer. Outro ponto que mostra claramente que a Bíblia é apenas pensamentos culturais de um povo são os próprios eventos de milagres, que só acontecem dentro da Bíblia. Fora dela, não acontece nada disso. Porque, raciocine comigo, se realmente aqueles milagres tivessem acontecido, ainda hoje esses mesmos milagres se repetiriam e eram praticados até hoje. Mas não, estamos no ano de 2025, do século XXI, da Era Comum. Nenhum desses eventos extraordinários, milagrosos, não pode ser mais praticados nos nossos dias atuais. Então, isso deixa claro que tudo isso que existe na Bíblia é apenas narrativas mitológicas religiosas. Outro ponto fatal que mostra claramente que a Bíblia não tem nada de sagrada são as milhares de contradições que existem nela. Como é que algo pode ser inspirado por um Deus, mas existem milhares de contradições? É impossível um negócio desse. Outro ponto muito importante também, que é a charada, o checkmate, é quando você vai para a história da religião, é que antes do suposto Deus de Israel, já existiam milhares de deuses antes dele. Inclusive, os povos que criaram o Deus de Israel foram os mesmos que adoravam outros deuses antes dele. Como é que já existiam outros deuses e o Deus de Israel não se manifestou, não se declarou antes de outros deuses se apresentarem? E ainda mais usou o mesmo povo que era os cananeus, que acreditavam em vários deuses, que eram politeístas. Não tem sentido, é totalmente desconexo com a lógica. Porque o Deus de Israel só veio se apresentar depois de muitos séculos dos deuses indiano, dos deuses mesopotâmicos, dos deuses egípcio e do deus persa. Porque, se realmente o Deus de Israel existisse de fato, ele teria se revelado logo na primeira civilização,
e não séculos depois com um povo específico. Outro ponto muito importante também, que deixa claro de que a Bíblia não é sagrada, é quando você vai à procura de fontes históricas, arqueológicas concretas sobre personagens e eventos extraordinários, milagrosos bíblicos. E você não encontra nada, ou seja, não existe nada sequer que possa provar a veracidade dessas narrativas mitológicas religiosas pela Bíblia. Então, eu poderia passar noites e dias citando vários pontos que confirmam que a Bíblia nunca foi e nem será um livro sagrado. Só pelo fato de a própria Bíblia afirmar que o Deus Jeová ou Javé é o Deus de Israel, que isso deixa claro que esse suposto Deus foi criado por um povo específico, chamado de Israel. E fiquem agora com esse maravilhoso vídeo e conteúdo por Jason Ferrer. E até mais. Na sociedade hoje que a gente vive, né? A Bíblia tem, sim, uma influência muito forte, né? E ela é frequentemente vista como a palavra de Deus. Sim. Qual que é a sua visão em relação a isso? O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. Tanto é que é Bíblia, Biblos. É apenas um conjunto de livros de fundamentalistas e radicais, extremistas de tempos antigos que viviam culturas, normas sociais, jurídicas, com códigos de processos penais, processos civis, constituições completamente diferentes da nossa, e com um Deus invisível que mandava cometer atrocidades contra pessoas, intolerâncias contra mulheres e contra outros religiosos, e toda essa composição da Bíblia ela foi se construindo em cima de autoridades, a ponto de essa autoridade e doutrinas chegarem até nós, entende? Mas sem nenhuma validade, apenas uma validade cultural, né, para aquelas pessoas que acreditam nela. Mas não é palavra de Deus. Não é. Nunca foi. O que te leva a acreditar nisso? As evidências e até mesmo uma ética nossa, que nós conseguimos uma ética, uma moralidade, uma justiça, um senso de justiça. Eu, como sou da área do direito, gosto da área do direito, então eu percebo que a Bíblia é apenas um elemento, um registro cultural de um povo que vivia uma crença completamente exacerbada, né? Uma crença extremamente desproporcional aos nossos valores de hoje. A Bíblia ela não se encaixa mais dentro do nosso padrão, apenas dentro de uma cabeça completamente cristã ou de uma cabeça fundamentalista e repleta de crenças e doutrinas que não têm maior ou menor valor ou significado para nós nos dias de hoje. Isso você fala do Velho Testamento? Do Novo. Ou do Novo Testamento? Tanto faz, um quanto o outro, porque o Novo Testamento foi validado por Moisés e por Elias. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Você acha que essa narrativa, a Bíblia, foi construída de forma maquiavélica? Ou foi posterior? Idealizada, cara. Mas na época, de fato, eram pessoas que acreditavam de fato que aquilo era verdade. Era a cultura deles. Uma cultura selvagem, inclusive. Uma cultura de um povo nômade, tribal, entende? De gente que mandava espiar a terra do outro para saber o poder deles e fazia ciladas, armadilhas para chegar e acabar com aquelas pessoas. E depois eles diziam que era Deus estar por cima disso. Como é que você entende, Cauê? Por exemplo, Moisés era um estrategista. Estou falando na narrativa. Sim, na narrativa. Ele diz que Deus é o Deus dos exércitos e sabe de todas as coisas. E que Deus mandou ele e seu povo destruir outros povos. Mas antes de destruir esses povos, sabe o que Moisés fazia, Cauê? Mandava os espiões para saber a força, para saber o tamanho do exército, para colher informações, dados, trazer tudo para Moisés, para ele projetar algo para destruir aquela cidade. Eu pergunto, tem Deus por trás disso? Não tem, cara. Mas o Deus por trás disso seria
Deus, por si só, passar as informações diretamente para Moisés? Exatamente. Seria o mais óbvio, ó, Moisés, tem assim, 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 assado, é desse jeito. Mas aí Deus usou uma ferramenta enviando espiões para passar a própria Seria informação. completamente desnecessário, porque isso mostra uma estratégia militar de seres humanos falidos, que não sabem nada do futuro, que não sabem o que está acontecendo. Eu entendo o seu ponto de vista, mas você acha que logicamente faz sentido esse argumento? Porque, sendo assim, Deus acabaria com a guerra por si só, né? Mas Deus não acabou com várias guerras por si só, como diz a Bíblia, que um anjo só acabou com Não, eu falo essa 184... específica, né? Hã? Tipo, por exemplo, não mandaria Moisés descobrir as informações para depois, enfim, Se é um acarretar alguma coisa. se é um projeto de Deus, né? Por exemplo, destruir pessoas, se fosse realmente esse projeto, ora, Deus por si só faria isso, não precisaria de espadas dos caras para sangrar crianças, para acabar com essas pessoas. Você entende isso? Então, quer dizer, é evidente que eu estou me utilizando de um recurso emocional e humano para poder explicar um fenômeno que eu não vejo como divino. Uhum. Eu não tenho como ver esse fenômeno como divino. Um Deus apto e ávido por adorações, ávido por bajulação, um Deus que ameaça você caso você desista dele, um Deus que diz que vai te matar e acabar com toda a tua geração se você for o grande responsável de tirar pessoas do sistema dele. Como é que pode existir um Deus desse? Como é que isso não pode ser outra coisa senão Moisés, com medo do povo, abandoná-lo? Porque um narcisista não consegue ficar sem prejudicar a vida de ninguém e ele precisa ter controle sobre as pessoas. Então é isso, eu vejo, é essa visão que eu tenho desse cara. Você entende? Então um cara maquiavélico mesmo. Um camarada que você olha, por exemplo... Você fala Moisés. Né? Moisés e tantos outros que vieram após ele. Né? Pessoas que entenderam plenamente que esse cara era a autoridade deles. Você tá entendendo, velho? E a Bíblia e os cristãos de hoje, as pessoas cultuam o Deus desse cara, mas está cultuando esse cara. E isso é muito prejudicial para a mente. De certa forma, um pouco bizarro. Né? E para a sociedade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, em vários aspectos, teve um camarada que estava colhendo, acredito que seja lenha, colhendo gravetos, algumas coisas. E o que acontece? Esse cara foi pego pelos soldados de Israel, que estavam trabalhando no sábado. Mas esse cara só estava colhendo lenha. E ele foi aprisionado, os sacerdotes oraram para Deus, falaram, Senhor, esse homem aqui não fez um crime, aquela coisa, Deus. O que é que o senhor acha? Nós devemos perdoá-lo e mandá-lo para casa, para sua família? Como é que é? Deus deu uma resposta imediata. Desceu do escambau do céu de onde ele estava para vir diretamente falar com os sacerdotes e dizer, opa, não. Eu quero que vocês sangrem esse cara. Eu quero que vocês destruam a vida dele. Eu quero que vocês juntem todos os homens daqui e apedrejem esse cara até que ele morra. Você faria uma coisa dessa com a pessoa que apenas realizou um trabalho momentâneo num sábado? Com certeza não. Não, cara. Quem que faria uma coisa dessa? E nós somos seres humanos limitados e mortais, Cauê. Como é que a gente admite um Deus que seja melhor do que nós em ética, em justiça, tenha uma capacidade dessa se não for um cara monstruoso por trás disso? Aí vão ter doutrinações cristãs ali, né? Doutrinas cristãs que vão falar que isso é alvo de interpretação, né? E não necessariamente isso aconteceu de fato. Olha, quanto à questão, é o que eu acabei de te dizer, é a questão da narrativa, certo? A interpretação, se isso aconteceu ou não aconteceu, para mim é bizarro só a narrativa mesmo, você entende? E essa narrativa influencia hoje várias e várias pessoas no mundo todo. É verdade, mesmo sendo alvo de interpretação, é meio bizarro. Né? Muito bizarro. Você tem um texto desse escrito que Deus mandou apedrejar um cara, um pai de família, certo? Por ter trabalhado e realizado um trabalho no sábado, sendo que Deus é o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos. Quer dizer, é tudo isso, mas apenas em papéis e em palavras. Na funcionalidade, no dia a dia, no mundo real, esse cara não aparece. Esse cara não é nada disso. Porque, veja, para matar, ele foi ávido em aparecer para descobrir uma criança que está sequestrada neste exato momento no cativeiro. Esse Deus não aparece para dar sequer a localização dessa pessoa. Aí quer dizer,
Que Deus era esse? Então, será que esse Deus não era apenas um espantalho e que Moisés se utilizou de toda essa estrutura de crença que as pessoas já tinham para dizer, olha, esse Deus que vocês acreditam está comigo e mandou vocês serem meus escravos. E hoje eu tenho que mandar em vocês. E vocês têm que fazer o que eu quero que vocês façam. E quem me desobedecer vai morrer. E eu vou matar vocês. Você acha que um cara desse é o quê? Um cara santo? O que é? Como é que um psiquiatra, se estivesse do meu lado com um laudo agora escrevendo, descrevendo, esse cara diria o quê? Não, esse cara tá normal, tá ótimo, o estado mental dele. Não pode, cara, não tem condição. Eu posso estar errado pra cacete, mas diante de tudo que eu já li, tanto é que meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel, que é uma análise social jurídica. Que é o que você está escrevendo Que é o que eu agora. estou escrevendo agora, né? Porque eu tenho o livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, que é outra paulada, mostrando Jesus como fundamentalista e, além do mais, mentiroso pra caramba. Aí o que ocorre? Então você vê que esse Moisés, né, era o cara que disse que foi escolhido por Deus para guiar esse povo numa trajetória e diante dessa trajetória acabar com vidas e mais vidas e destronar cidades, reis, senhores e tantas outras coisas para que o estilo de vida dele prevalecesse e não dos outros, certo? O meu Deus é mais importante que o Deus de vocês. Então ele mandava destruir estátuas. Já viu os muçulmanos destruindo aquelas estátuas? Passou um vídeo no YouTube, muito tempo, de muçulmanos destruindo a pedradas, com martelos e tantas outras coisas, destruindo imagens de esculturas de outras religiões, enfim. Então, você vê que se isso acontece em pleno 5G, em pleno século XXI, no ano de 2024 para 2025, você imagina 3.000 anos, cara. Como que era selvagem a cabeça desses caras, a ponto de despedaçar crianças ao meio. Deus, por exemplo, disse fez uma promessa. Olha a promessa que esse Deus fez para Davi. Que os justos iriam lavar os seus pés no sangue dos inimigos. Como é que você encara um negócio desse? E está escrito na Bíblia. Ah, porque eu adoro... E qual que é o argumento que os fundamentalistas dizem contra esse seu argumento? Cara, eu vou te dizer aqui uma coisa. Eu acredito que não tenha um argumento, a não ser o argumento de dizer que Deus é Deus, ele sabe de todas as coisas e faz o que ele quer. Pronto, é esse o argumento. Deus é Deus. Quem é você para contender Deus é com mistério, Deus? né? Deus é mistério, mas quem é você para questionar o que Deus quer? Mas diante disso, se a gente não questiona, a gente abre precedentes para que outros religiosos que tenham deuses tão poderosos possam fazer atrocidades contra outros seres humanos, como Alá, por exemplo. Alá vai lá, inspira esses tais profetas a ponto de chegar e metralhar o cara, cortar a garganta do cara e tudo isso. E tudo isso em nome de quê? O que esses caras fizeram contra esses caras? Nada. Eles chegaram no Charlie Hebdo, lá na França, Paris, e destruíram todas as pessoas com fuzil lá no jornal Charlie Hebdo. Aí o que acontece? Você acha que isso, na verdade... provém de quê, se não for de textos fundamentalistas como esses daí de Moisés? Figura que para eles é um grandiosíssimo profeta que deve ser reverenciado. Se nós não quebrarmos isso, nós teremos mais e mais fundamentalistas e pessoas com problemas psicológicos surtadas de canto a canto, em cada esquina. Porque cada esquina se abre igrejas e mais igrejas. Um pastor que não concorda com o outro vai abrindo outro. E tudo isso para interpretar um livro só. Você tá entendendo, cara? E se Deus realmente é tão bom assim, por que ele abre, né, um leque tão grande de interpretações para o livro sagrado, né? Não, Quer dizer, isso ocasionou muitas guerras, né, durante a história da humanidade. totalmente. Guerras literais. Exato. Por causa de questões figuradas. Por que ele não deu um manual mais simples, né? Muito mais simples, né? Por exemplo, não terás escravos. Não. Ao contrário, né? Ao invés de alfabetizar o povo, deixar o povo avançado naquela época, tudo
muito que Deus ensinou foi superstição. Por exemplo, Levíticos capítulo 13. Mostra Deus tratando da hanseníase, hoje chamado de hanseníase, mas antes era uma praga chamada lepra. Aí como é que Deus agora, o dono da ciência, o cara que é o médico dos médicos, como é que ele tratava isso? Ele dizia para os sacerdotes matar um animal, o cara tinha que comprar um animal, aí pegava o sangue desse animal, aspergia sobre o cara 7 vezes. Depois o sacerdote pegava outro animal, molhava as mãos no sangue desse animal, pegava na orelha direita do cara 7 vezes com o sangue Por que desse o número animal. 7? Vai se entender como é que há os mistérios de Deus, né? Aí depois pegava 7 vezes. 7 vezes para tudo. E outra, aí... Pois é, isso para curar a lepra. Aí o que acontece? Então esse cara, o sacerdote pegava o dedo, certo? Polegar do pé do cara, pé do direito, passava o sangue no dedo do cara também, não se sabe por quê, mistério da medicina moderna do Senhor, certo? E depois despachava o cara para passar 7 dias fora de casa. Aí o cara passava 7 dias, raspava a cabeça de canto a canto e depois ele derramava sangue desse animal pelos umbrais da porta da casa do cara e derrubava os tijolos da casa do cara todinha, jogava sangue do animal em cima dali, certo? Meu Deus. Era tratamento divino especial, onde a gente não tem condição de comparar-se a uma medicina dessa, a medicina do céu. Aí o cara voltava 7 dias depois. Aí o sacerdote pegava o cara de novo, via se tinha alguma mancha, alguma coisa, matava mais uns 2 animais, colocava em holocausto para Deus, certo? Sacrificava esses animais expostos. Aqui, Senhor, cura fulano de tal, eu estou intercedendo a ele, por ele. Aí que se o cara não fosse curado, a resposta era, de fato, cara, tu tem um pecado muito forte, Deus não quer te curar. Mas o cara já gastou dinheiro com animais pra caramba, pra comprar farinha, que era tudo farinha pra colocar, tanto de Que era bom pra flores. economia dos caras, né? É que era bom pra economia dos sacerdotes. Você tá entendendo agora qual era o lance? Aí quando o cara não era curado, ele era jogado para uma favela pesada do caramba, cheio de leprosos, de pessoas sem a menor oportunidade de vida para andar com uma coleira, com um sino, certo? Sem a menor dignidade, simplesmente porque Deus, o dono dos céus e da terra, o cara que criou Júpiter e criou todos os tipos de Sino pra sinalizar que ele tinha doença. que ele tinha doença. Você tá entendendo como é que é macabro uma coisa dessa? Então, quer dizer, você vê que isso é tudo cultural. Deus não tá ali em canto nenhum, em momento nenhum do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São somente os caras dizendo em nome dele até o dia de hoje. Vai numa igreja dessa daí, pergunta se tu consegue ver Deus em qualquer momento do culto. Tu não consegue ver, nem no aniversário dele. Ele aparece. O Natal, né? Como as pessoas dizem, que é o aniversário Você do cara. fala ver Sim, ele não apareceu para várias com os pessoas. seus sentidos, né? Não com... Sim, sentidos, com certeza. Você poder tocar, conversar, falar com Jesus. Qual que é o problema de falar com ele? Ele é tão especial assim, tão importante assim, que ele não pode falar com a gente? Você está entendendo isso? Então, os deuses são muito retraídos, são muito secretos.